Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador no Mar, tem mais uma exposição bíblica. Livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro, livro dos Reis, capítulo 2. Terminamos o capítulo 1, a transição de governo de Davi para Salomão, a Adonias tentando tomar o reino, e Deus abençoa Davi, faz uma transição. Quando tudo parecia estar perdido, Deus entra, está no controle da história, e Salomão assume o trono, coisa que Deus já tinha revelado a Davi. E agora nós entramos no capítulo 2. Salomão já é o rei de Israel, e agora ele vai receber os conselhos do seu pai, o rei Davi. E o texto na minha Bíblia diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo. Então, Salomão, até onde dá a entender, diferente de Adonias, de Absalão, é um filho subordinado ao pai. A Bíblia diz que Davi nunca havia chamado a atenção de Adonias. E só que Salomão lá na frente vai dizer para não repreender o tolo. Então a gente não sabe aí por que Davi não chamou a atenção desse rapaz. Talvez porque viu que ele tomou o mesmo caminho de Absalão. Certo é, não repreenda o tolo, repreenda o sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Então, pintam Davi como um péssimo pai, mas não há possibilidade de haver um bom pai nesse caminho que Davi tomou, e que Salomão também vai tomar, que é o caminho da poligamia. Várias mulheres, várias famílias, não tem esse bom pai. Em algum lugar, ele vai deixar a desejar. Ele vai cuidar aqui, mas vai deixar a desejar ali. Não tem como se dividir. Não é Deus, é o homem. Então todo homem que entra por esse caminho, infelizmente, é isso. É isso. Então, pintam Davi como um péssimo pai, mas aqui a gente está vendo os conselhos, um filho subordinado, submisso, que ouve o seu pai, e é a figura aqui na Bíblia que mais enaltece a figura paterna. Salomão. No capítulo 4 de Provérbios de Salomão, eu não sei aonde isso aqui para. Eu não sei se para no capítulo 9. Eu não consegui entender. É bom até os estudiosos aí da palavra do Senhor nos ajudar aí nesse entendimento. Não sei. As coisas que são reveladas são para os homens, né? Onde a Bíblia não fala, o homem se cala. Mas olha só o que Salomão diz. Olha só o que ele começa a dizer aqui, ó. Em outra tradução diz que ele era uma criança, estava no colo do seu pai, Davi, aprendendo. Olha só aqui o que essa tradução diz. Porque eu era filho pequeno, na companhia de meu pai, e o único filho da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquira sabedoria, adquira inteligência, e não te esqueça, e nem te afaste da palavra da minha boca. Não abandones ela, te guardará. Ama, e ela te protegerá. E vai numa sequência aqui, no capítulo 5, a advertência contra a mulher adúltera. Começa o capítulo assim: filho meu, atende a sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido. No capítulo 6, filho meu, afasta, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se deste da tua mão ao estranho. Enfim, filho meu, Davi começa a instruir Salomão, e aqui eu não sei aonde ele vai parar. Depois no capítulo 7 fala contra a mulher adúltera. No capítulo 8, a chamada sabedoria. No capítulo 9, a sabedoria já edificou a casa, e vai. E vai. E no capítulo 10, aí entra assim, o título aqui: Provérbios de Salomão. Amados, eu não estou dizendo que Davi instruiu Salomão aqui até o capítulo 10. Porque na verdade eu não consegui entender aonde é que ele parou. Eu sei que ele começou a instruí-lo na sabedoria, na palavra. E é o que ele está fazendo aqui. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos. Aí ele vai dizendo: Deus me fez uma promessa e é condicional. É se vocês guardar o caminho do Senhor, se a minha descendência guardar os caminhos,
os mandamentos do Senhor. Então, e o que vai acontecer? Para que o Senhor confirme a palavra que me falou, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração, toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Ele dá esses conselhos a Salomão. E Salomão, Provérbios 4, diz que quando ele era garotinho, que ele é um homem, mas é um jovem. É um jovem, alguns aí falam 15, entre 15 e 18 anos, não sei. Não sei, só sei que Davi reinou 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém, total de 40 anos. E Salomão nasceu em Jerusalém, após alguns anos de governo do rei Davi. Então ele está nessa faixa aí, é um jovem. É um jovem e ele está recebendo os conselhos do pai para ser bem-sucedido. E é a figura que mais enaltece a figura paterna. Ou melhor, Salomão é o homem que mais enaltece a figura paterna. Honra teu pai e tua mãe, obedece teu pai, dê ouvido aos seus pais e vai por aí fora. Vários provérbios nessa linha, de honrar, de obedecer. E as instruções que ele recebeu, Provérbios 22, 6, instrui o menino no caminho que deve andar. Então ele recebeu instruções do seu pai. Um garoto está recebendo uma casa. E a casa tem que ser colocada em ordem. Certo? É um garoto que não é bobo. Ele estava fugindo de Absalão, acompanhando tudo. Ele atravessou o Jordão fugindo com o pai de Absalão. Acompanhou, deve ter acompanhado quando Joabe mata Amasa. E, enfim. Então ele vai receber, Davi vai dar as instruções para ele limpar a casa. Isso é bíblico. Deus diz: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. E Davi vai ensinar a Salomão como pôr a casa em ordem. E algumas coisas precisam ser tiradas. Algumas coisas precisam ser eliminadas. Alguém precisa ser eliminado para a casa ficar em ordem. Imagina, você está assumindo uma casa, já sabe onde está a sujeira e vai ter que limpar. E Davi vai dar as instruções para Salomão. Começar a limpeza. Também tu sabes o que me fez Joabe. O que Joabe fez a Davi? Aí Davi vai explicar para Salomão. Amasa, ele acompanhou o caso. Quando você acompanha, é memória. Quando você não acompanha, é história. Mas ele acompanhou o caso, tomou conhecimento de que Joabe matou Amasa, comandante. Infelizmente, creio eu, que Davi não podia fazer muita coisa, porque ele tinha poderio militar no seu comando, e era tudo parente. Amasa era primo de Joabe, enfim, tudo parente, tudo em casa. Então Davi não podia fazer muita coisa, mas agora está trocando a coroa já passou para Salomão. E você viu o que me fez Joabe. O que Joabe fez? Matou 2 comandantes em tempo de paz, para vingar o sangue no tempo de guerra. Alguém disse que Abner ia trair Davi. Já até pintaram esse quadro de Abner traindo Davi, mas biblicamente, o relato bíblico vai dizer que Joabe matou 2 comandantes, 2 homens, para vingar melhores do que ele. Melhores do que ele. E não chamou para um duelo de espada, não, foi na covardia. Pegou Abner, chamou para uma conversa e atravessou a lança em Abner. E Amasa, mesma coisa. Deixou a espada cair, fez igual eu, de que matou o rei gordo lá, pelo menos foi a mando do Senhor. Mas Joabe não. Joabe foi na covardia, deixou a espada cair e puxou um punhal com a mão esquerda, enfiou no bucho do comandante, rasgou, saiu as tripas para fora e misericórdia. Saiu as tripas para fora, tá errado. Sair já é para fora. Saiu, só saiu, né? Então, coisas terríveis que esse homem fez. E Davi vai dar instrução. Além disso, ele tomou partido.
ele está do lado de Adonias. Ele não voltou para Salomão e pediu perdão, não. Ele continuou lá do lado de Adonias. Ele não voltou para cá, não veio se humilhar, pedir perdão. Não, ele continuou na dele. Continuou na dele e devia ter muita influência, devia ter, não tinha, muita influência. E tem muita gente que se vale da influência. Tem muita gente que se vale até dos seguidores. Ganha 1 milhão de seguidores. Aí vai se valer da sua influência e se arrebenta. A gente está vendo aí homens que falaram que não devia, achavam que eram intocáveis por causa dos seguidores. Acharam que essa bolha ia protegê-lo. E está preso. Está preso aqui no Brasil. Vários. Então Joabe, ele tinha essa influência. Ele tinha seus seguidores, ele veio lá. Ele tem história com Davi. Ele veio lá desde quando Davi era fugitivo. Então ele tem história. Mas é aquele cara que não se converte. Está ali só por interesse, só por status. Mas não muda nada. O mesmo Joabe, sangue no olho, cruel, não se converte, não se arrepende. Em alguns pontos dá até para pensar que ele era crente. Mas não era não se converteu. De jeito nenhum. Então, primeiro ponto é eliminar Joabe. Faz, pois, segundo a tua sabedoria. Não permita que as suas cães deixem a sepultura em paz. Mate ele. Permita que ele morra de velho. Não, mate ele. Ele era sobrinho de Davi. Filho da irmã de Davi. A Zeruia. A mulher citada várias vezes na Bíblia. A Bíblia faz questão de citar isso para mostrar a origem da pessoa. Então, ele tem uma origem da irmã de Davi. E Davi manda matar Joabe. Isso aí faz parte da faxina. Matar Joabe. Pô, mas matar? É, matar. Tem mal que só se corta pela raiz. Aí Davi no versículo 7 vai lembrar dos filhos de Barzilai. Lembra da lei da semeadura? Você planta. Tem gente colhendo que não plantou. Colhendo, desfrutando do que não plantou. Porque seus pais plantaram, seus avós plantaram. Então Barzilai plantou. Ele recebeu Davi quando estava fugindo de Absalão. E quando Davi volta para Jerusalém, ele já é um velho. E Davi quer levá-lo, mas ele não. Aí aqui parece que Davi levou os filhos dele para comer na sua mesa. E ele está pedindo a Salomão para que eles comam também na sua mesa. Porque o pai deles plantou, foi bom. O pai deles foi bom para comigo, então deixa que eles comam na tua mesa. Interessante, né, a lei da semeadura. Você planta e você colhe. Eu gosto da Sunamita. Ela fez um quarto para o profeta sem interesse nenhum. O importante é isso, o amor incondicional. Sem interesse. Ah, eu vou plantar aqui porque fulano vai me dar retorno. Não, é sem interesse. É dar sem intenção de receber. Essa palavra é poderosa. Dá e ser-vos-á dado. Quem vai dar? O Senhor. Não é aquela pessoa que você está dando. Não espera dela. O mais certo é dar quem não tem, para te devolver, porque aí Deus te devolve. Deus te dá. Sunamita fez um quarto para o profeta, que o profeta podia, no máximo, interceder ao rei por ela. E olha só o retorno, um filho. Deus vai dar para ela um filho, porque ela não tinha filhos. Vai dar um filho. E o profeta vai orientar ela a sair de Israel, porque haveria uma fome. E saiu. E a fome passou. E aquela mulher volta. E quando ela volta, o Geazi está conversando com o rei. Nesse ponto, da mulher que Deus havia dado um filho através do profeta. E o rei, então, olha para a mulher, chama ela e manda restituir tudo que era dela. Então é muito importante a lei da semeadura. Barzilai vai plantar e... Aí eu não sei se os filhos dele colheu, se Salomão realmente fez o que o pai mandou, eu creio que sim. Mas a gente não conhece a sequência da história, mas com certeza, pela submissão de Salomão, que é o pai, ele obedeceu o pai. E aparece aqui a outra figura, no versículo 8, Simei. Planta, colhe. A lei da semeadura serve para esse lado positivo,
e serve também para quem planta o mal. Não quem planta tempestade vai colher tempestade. Por isso que é bom você olhar para uma pessoa e nunca se desfazer de ninguém. Porque às vezes Deus, aquela pessoa vai dar a volta por cima, como Davi deu, e Deus vai usar para te abençoar lá na frente. Como ele está abençoando os descendentes de Barzilai. Mas infelizmente Simei, Davi vai mandar matá-lo. De uma forma, usa a tua sabedoria e mate-o. Prometi que não ia matar ele à espada, jurei perante o Senhor, mas você sabe, você vai saber o que fazer. O tal do Simei. Aí nós vamos ver a conclusão disso aqui mais adiante. Mas agora não o tenha por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que há de fazer para que faças com que as suas cães desçam a sepultura com sangue. Eita. O sangue dele deve ser derramado. É o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, orientando para limpar a casa, fazer a faxina no reino, tirar as pedras de tropeço. Vai mandar matar Simei, um camarada do Montim, encrenqueiro, 1000 homens para intimidar Davi, se ajoelhou, maior hipocrisia, pedindo perdão. Para que ele levou 1000 homens? Em parte ele sabia que Davi não mataria ele ali, porque arrumaria uma guerra contra a tribo de Saul, a tribo de Benjamim. Ah, não planta tempestade não, planta vento não, que vai colher tempestade. Olha a pessoa na miséria hoje, não amaldiçoa, não pisa. Olha os amigos de Jó, tiveram que pedir perdão a Jó. Pedir perdão para não ser ferido pelo Senhor e levantar um altar ainda. Cuidado. Pessoa, Deus faz assim, ó, pum, e depois a pessoa sai acima de você. E talvez essa era a pessoa que Deus ia usar para te abençoar. Lembra de José de Arimateia? Não vestia a camisa de discípulo de jeito nenhum, era um senador, estava lá, vinha falar com Jesus escondido. Jesus nunca esnobou ele, nunca jogou na cara dele, mas lá na frente ele tinha uma missão. Hoje você vê a pessoa na miséria, amanhã o mundo dá muita volta. José de Arimateia, ele tinha uma missão de comprar o túmulo, o lençol de linho, pedir o corpo do Senhor, aleluia. E depois foi pregar o evangelho. Diz a história, não a Bíblia, diz a história, que ele foi morto, foi martirizado, mas pregando o evangelho, vestiu a camisa. Então cuidado com essa pessoa que está por baixo hoje. Se você não puder abençoar, não amaldiçoa. Não amaldiçoa ninguém, usa a sua boca só para abençoar. Abençoar. A vida dá muitas voltas. E o versículo 9, 10 e 11, a morte de Davi. Davi partiu. Deve ter sido um sepultamento muito maravilhoso. Uma comoção nacional. O povo alegre com o novo rei. Porque já estava profetizado. Vamos ver isso aí em Crônicas, livro das Crônicas. E o povo fez um júbilo quando botou a coroa na cabeça de Salomão. Então Salomão deve ter feito um enterro maravilhoso. E foram os dias de Davi, que reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém 33 anos, total de 40 anos. E foi enterrado e dormiu com o Senhor. E está dormindo. E agora Salomão está no trono. Aí vem Adonias. Um garoto. É um menino que está no trono. Certamente tomou conselho lá com o Joabe, com o pessoal lá, e parece que Betseba era fácil de ser manipulada, né? Assim, dando uma olhada na história. O rei chamou ela, ela veio. Aí o profeta Natan pediu ela para ir lá conversar com o rei, para o filho reinar, para o rei Davi cumprir a promessa. Feito. E agora Adonias, talvez achando que Salomão era um bobão, fácil de ser manipulado, foi pedir a mulher de Davi,
aquela novinha, lindona, que foi caçada em todo o reino. Betseba já sabia da encrenca e pergunta para ele: é de paz a tua vinda? É, sim senhora, eu venho em paz. Eu venho te fazer um pedido. Era de direito, ela sabe que era de direito meu, seu rei, mas era da vontade de Deus, meu irmão, assumir o trono. E agora, coitadinho de mim, eu quero a lindona para ser minha esposa. Pede ele, que ele não vai recusar um pedido teu. Adonias era filho de Agite. Aqui o versículo 13 fala. Ele não vai recusar o seu pedido. Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, convencido, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser do meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim agora, te faço uma petição. Faça uma petição e não rejeite. Peço que fales ao rei Salomão que me dê por mulher Abisaque, a sunamita. Ele não vai rejeitar o seu pedido. Coitado. Mãozinho novinho, manipulado pela mãe. Mas tem muitos que são manipulados. Mas um conselho que Davi deu, ele diz assim: ser homem. Um dos conselhos que Davi deu a Salomão foi ser homem. E ser homem é tomar decisões. Hoje o homem, até falamos em uma mensagem que o homem está em extinção, porque a mãe, a esposa está tomando decisão por ele, e está difícil. Ser homem é tomar decisões, é ter equilíbrio entre os dois lados do cérebro, razão e emoção. Esse equilíbrio é ser um equilíbrio para a emoção dos filhos, da esposa. Isso é ser homem. Tomar decisões cabíveis na hora certa. Se vira, dá seu jeito, vê aí. Não, homem é para decidir. Até conta uma história de uma família que o homem, o senhor da casa apanhava, o outro genro dele apanhava, e chegou um rapaz para casar com a sua filha. Ele disse: tudo bem, com a outra filha, tudo bem, mas aqui todo mundo apanha, eu apanho, fulano apanha, e você vai apanhar também. Não, mas eu quero casar com a tua filha. Você quer? Então tá bom. Casou. Aí, na caminhada para casa, o galo cantou, o cara puxou a arma e pá! Isso é para você saber que quem manda aqui sou eu. E outro bicho rosnou lá, não sei se era o porco, ele pá! Matou o porco, matou o galo. E essa mulher, ela fazia, o pai, aí o velho foi lá visitar. O velho que apanhava foi lá visitar. Foi lá visitar e viu o comportamento da filha, colocando a comida na mesa, sendo submissa, fazendo o papel realmente de mulher. E ele: o que você fez? Eu vou contar para o senhor, aconteceu isso. Aí contou a história todinha, o velho falou: é assim que funciona? Aí foi para casa,
o galo cantou e ele pá, matou o galo. Quando ele matou o galo, a esposa, a velhinha, partiu para cima dele com um cabo de vassoura. Por que você matou meu galo? Por quê? Não foi no começo. Então agora já não tem como. Não começou tomando as decisões, deixou a esposa dominar. Aquilo que você não domina vai te dominar. Ah, pastor, tá chamando as esposas, mulheres de aquilo? Não. Estou falando que existe essa frase, ela abrange todos os aspectos. Então o homem não foi feito para dominar a mulher e nem a mulher o homem. Mas a mulher foi feita para ser submissa ao homem. E o homem é o cabeça, ele deve tomar as decisões dentro de casa. E mulher gosta disso. Quando o homem não toma as decisões, fica faltando um homem dentro dessa casa. E às vezes a mulher vai procurar. Por isso que existe muitos divórcios. Porque a mulher gosta de homem, de autoridade sobre a vida dela. Tende a mandar, mas também a obedecer. Mas tem que ter homem. Então, ser homem, essa é uma ordem que Davi deu para Salomão. E ele vai ser homem. Aqui é uma decisão muito difícil. Betseba leva o pedido. Salomão, sem saber do pedido, bota um trono ao lado direito dele, para sua mãe. Dá aquela honraria toda e ela faz o pedido. E agora ele tem que ser homem, ele não pode se deixar levar para a emoção. É minha mãe. Não. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Pelo Senhor que Adonias morrerá hoje mesmo. E Benaia foi lá e tchau, enfiou a espada em Adonias. Ele morreu. Joabe, sabendo disso, correu lá para o altar, onde no começo Adonias escapou, porque estava no altar. Aí Salomão mandou, vai lá e mata ele lá mesmo. Enterra ele e livra minha família, família de meu pai, dessa culpa, desse sangue inocente que Joabe derramou. Você sabia que o sangue inocente crama? Crama, em Apocalipse tem lá. Diz lá uma parte lá, até quando, Senhor, até quando não vingarás o sangue dos nossos irmãos? Os crentes que foram martirizados, cortados ao meio, queimados vivo, enterrados vivo. Existe lá um clamor. Deus se vinga do sangue inocente. Então Joabe, ó. E tá ficando escuro aqui. Aí vem a terceira figura. Aí Salomão tá limpando a casa, tá fazendo a faxina. Chama Simei. Simei, tu fez todo o mal pro meu pai, tal. Não, ele não falou isso no começo. Ele falou, você compra uma casa aqui em Jerusalém, mora nela, e no dia que você atravessar, sair, você vai morrer. E a culpa vai ser sua, você vai ser o culpado. E estava perante o Senhor e devia ali ter o escriba escrevendo a ordem do rei, para no dia que Simei saísse, ele morreria. Está ali escrevendo. E aquilo ali o rei estava tipo um juiz, e tinha um escriba e as testemunhas.
Aquilo ali se espalhava, as ordens do rei se espalhavam. Então, a tribo de Benjamim, todos certamente ficaram sabendo da ordem do rei para Simei. Não pode sair de Jerusalém. E passou 3 anos, 2 dos seus servos fugiram para Gate, lá que era terra dos filisteus. Ele vai atrás. E quando volta, Salomão... rapaz! Avisaram Salomão. Isso aí não falta gente, né? Avisaram Salomão. E ele volta e Salomão chama Benaia e espada nele. Não te fez jurar perante o Senhor? Você não concordou? Então agora recaia sobre você todo o mal que você fez ao meu pai Davi. E Benaia era a vassoura de faxina. Benaia foi varrendo, limpando a casa, e a espadinha de Benaia é bem afiadinha. A espadinha bem afiadinha, Benaia atacou o Simei e enfiou a espada, matou e morreu. Mais um. E assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. E assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Esse é o ponto alto, ser homem para tomar decisões, equilíbrio entre razão e emoção, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Ser homem. Não podemos agir só por emoção e nem só por razão. Temos que ter equilíbrio entre ambos. Que Deus abençoe. Meu abraço, pregador do mato, pastor Stanek. Até a próxima exposição, se o Senhor assim nos permitir.